Olá, bem-vindos, bem-vindos! Vamos hoje para mais um tema aqui no nosso canal Alguma Dúvida, A gente vai percorrendo aí os temas da parte geral do Código Penal. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema super árduo, que é conflito aparente de normas. Conflito aparente de normas. O que é isso? É aquela ideia de você saber que uma determinada norma será aplicada ao fato, mas você não sabe bem qual. Né? Isso aqui configura um homicídio, isso aqui configura um aborto, por que aborto não é homicídio? Isso aqui é um furto, isso aqui é um roubo, por que um roubo não é um furto, por que é um estupro não é um constrangimento ilegal, por que é furto e não é invasão de domicílio e furto? Bom, a ideia é a seguinte, né? A ideia teórica que costuma cair em concursos é a seguinte, é a ideia da harmonia do ordenamento, a ideia de que para cada fato você tem uma norma, você tem um comando apenas aplicável, né? Então, um determinado fato, ele tem uma pena de 3 a 10 anos, ou ele tem uma pena de 4 a 12 anos. Ele não pode ter ao mesmo tempo, ele não pode ser alvo ao mesmo tempo de uma norma que diz que a pena é 3 a 10 e uma que diz que é de 4 a 12. Não dá, não pode. Tem que ter uma norma só aplicável àquele fato. E você vai ter critérios técnicos, ou que tentam ser técnicos, mais, né, buscar um critério mais técnico possível para escolher qual será a norma aplicável. Tá? Em alguns casos, esses critérios são bons mesmo, são técnicos, né, como a especialidade. Em outros casos, a gente vai ter outros critérios, outras teorias, tal, que não são tão técnicas assim. Na verdade, elas são boas explicações para escolhas políticas que o sistema penal faz. Então, por exemplo, quando eu viro para você e falo, o sujeito entrou na sua casa, pegou o seu televisor e saiu correndo. Que crime é esse? Todo mundo fala, é furto. Por que ninguém fala em invasão de domicílio? Porque nós consensuamos que isso deve ser só um furto mesmo. Mas, gente, tem uma norma de invasão de domicílio que fala de invadir ao domicílio. Então por que não responde por invasão do domicílio? Então a gente vai lá e cria um critério, cria uma teoria que explica o porquê que o furto absorve a invasão de domicílio nesse caso. Tá? Então, quando a gente estuda conflito aparente de normas, é isso que a gente está fazendo. A gente está dizendo, olha, quero saber para esse fato qual norma, ou talvez quais normas poderiam ser aplicadas, né? Mas eu quero saber, na possível aplicação de uma ou outra, na possível aplicação do aborto ou do homicídio, qual que eu vou escolher e por quê, na possível aplicação do constrangimento ilegal e do estupro, qual eu vou escolher, por quê, né? Para isso a gente estuda conflito aparente de normas. Tá legal? Tá joia? Vamos lá. Bom, a gente começa falando em conflito aparente de normas. Opa, cadê? Aqui. A gente começa falando em conflito aparente de normas, de quais são os princípios ou quais são os critérios que a gente usa, né, para conseguir escolher qual a norma será aplicada, quando parece que se aplica mais de uma, quando você fala, isso aqui é constrangimento ilegal, também é estupro, qual que eu vou aplicar? Bom, nós temos vários critérios, os 4 mais falados na doutrina brasileira são esses aqui. Né? Alguns autores vão falar só de 2, outros vão falar de 3, outros vão falar de 4. Claro que a gente vai tentar aqui falar, né, da forma mais abrangente, então eu tentei pegar os 4 critérios mais comuns. Mas é possível que você pegue um autor que só use os primeiros 3, ou algum autor que só use os primeiros 2. Tá bem, tá tudo certo. Tá? A ideia, né, de expandir, de falar um maior número possível de critérios, é tentar trazer a matéria de forma mais sofisticada e também de tentar acertar com maior precisão provas e concursos, né? Vamos lá. Bom, vamos começar pelo primeiro, como eu disse, é o mais, né, técnico, é até o mais fácil, né, da gente usar, que é a especialidade.
Então, quando eu tenho duas normas disputando um determinado fato, eu vou querer primeiro descobrir se tem uma que é especial em relação à outra, porque a lei especial prevalece sobre a geral, a lei especial derroga a geral. Tá, mas Gustavo, como é que eu vou saber qual é a lei geral e qual é a lei especial? Simples. Especial é aquela que possui todos os elementos da geral e mais algum elemento ou alguns elementos especializantes, tá? Então, tudo que tem na geral tem na especial, só que a especial especializa. Exemplo, homicídio e infanticídio. O homicídio está lá escrito matar alguém. O infanticídio está escrito matar o próprio filho. Então o sujeito passivo não é qualquer alguém, tem que ser o próprio filho. Tá. Durante o estado puerperal, então não é em qualquer estado anímico, tem que ser em estado puerperal, um estado especializado. Durante o parto ou logo após, então não é em qualquer momento, no momento especial. Durante o parto ou logo após. Perceba que o infanticídio tem um matar alguém, mas é um matar alguém super especial. Tá? Como é super especial, é uma norma especial que prevalece sobre a geral. Então, quando uma mulher em estado puerperal mata o próprio filho durante ou logo após o parto, a gente vai aplicar a norma do infanticídio, que é especial em relação ao homicídio. Tá? A mesma coisa, estupro e constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer algo que a lei não manda ou permitir algo que a lei não obriga. Tá. E o estupro? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ato libidinoso. Então, no estupro você tem um constrangimento ilegal, porque está obrigando a vítima a fazer algo que a lei não manda. Só que não é qualquer algo que a lei não manda, é um algo especial. É um ato libidinoso, uma conjunção carnal. Tá? É especial em relação ao constrangimento ilegal. Por isso que, quando você olha, né? Lá, Pedro obrigou, mediante violência, Maria a um ato libidinoso. Ele fez constrangimento ilegal, ele fez estupro. E agora, qual eu aplico? Parece que essas normas estão em conflito, né? Não. Esse conflito é um conflito aparente. É um conflito que não pode ser real, porque a gente parte do dogma que o ordenamento é harmônico e só uma norma é a correta para ser aplicada. Só um mandamento, só uma pena pode ser aplicada, pode incidir naquele caso. Qual que a gente vai escolher? O especial. A especial. Joia? Joia. Percebam que não importa qual é o crime mais grave aqui na especialidade. Né? O infanticídio era especial em relação ao homicídio, ele é muito menos grave que o homicídio. O estupro é especial em relação ao constrangimento ilegal e ele é muito mais grave que o constrangimento ilegal. Então, quando você usa especialidade, é o primeiro que eu recomendo que você teste sempre. Né? Aliás, recomendo que você meio que siga a ordem que a gente vai falar aqui. Quando você usa especialidade, não importa qual é o crime mais grave, o que importa é qual é o especial. Tá joia? Tá joia. Os exemplos que eu dei são exatamente esses que estão aqui no slide, tá? Vamos prosseguir. Vamos para o segundo princípio, o segundo critério, né? Eu confesso que gosto até mais de chamar de critério, tá? Tem gente que chama de princípio, a maioria chama de princípio. Princípio da subsidiariedade também nos ajuda a escolher entre duas normas qual deve ser aplicada. A ideia é de primariedade subsidiária e subsidiariedade. Então, a norma primária prevalece sobre a subsidiária. A ideia é a seguinte: como é que se descobre qual é a primária e qual é a subsidiária? Quando você tem uma norma que descreve um determinado grau de ofensa ao bem jurídico e uma outra que descreve um grau muito maior de ofensa ao bem jurídico, a menor é absorvida pela maior. Tá? Por quê? Porque aqui é uma relação de continente a conteúdo. Então imagine que eu tenho ofensas possíveis de 0 a 10 a um bem jurídico X. Eu posso ofender 1, posso ofender 5, posso ofender 8, posso ofender 10. Quando eu ofendo 8, é porque eu estou ofendendo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu estou ofendendo 8. Tá? Eu estou com o conteúdo.
tudo preenchidinho lá. Imagina que você tem caixinhas, caixinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu preencho até o 4, eu tô já preenchendo a 1, 2 e a 3. E a 4. Quando eu preencho até 8, eu estou preenchendo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando eu pratico uma lesão número 8 ao bem jurídico, e tem uma outra norma que prevê uma lesão número 4, quando eu puno a número 8, eu já estou punindo a número 4, porque a 4 está contida dentro da 8. Percebe? É parte e todo. A lesão número 4 é uma parte da lesão número 8. Então eu não posso punir as duas, eu não posso punir a 4 e a 8, senão eu estaria punindo a 4 duas vezes, porque a 4 já é uma parte da 8. Quando eu puno uma lesão grave, eu já estou punindo a lesão leve, porque a lesão leve está dentro da lesão grave. Para eu chegar na grave, eu passei na leve. Então eu enfiei a faca, perfurei o pulmão do sujeito para chegar na lesão grave. Quando eu estava enfiando a faca, eu já estava na lesão leve. Então, mas olha, teve uma lesão leve, perfurou a pele, mas também teve uma lesão grave, debilitou a função respiratória. Tá bom, só que para eu chegar na debilidade de função respiratória, que é a grande lesão, eu tive que passar pela pequena. A pequena é uma parte da grande. Então eu vou punir só a grande, que absorve a pequena. Isso é subsidiariedade. Norma primária prevalecendo sobre a subsidiária. Norma primária é a que prevê uma grande lesão ao bem jurídico, norma subsidiária a que prevê um grau menor de lesão ao bem jurídico. Se eu não conseguisse provar que foi lesão grave, aí sobra a lesão leve. Tá? Imagine que o laudo vem com problema, não consegue fazer prova suficiente. Por isso que é tão famosa aquela frase, que talvez você lembre, que a norma subsidiária é um soldado de reserva. Tá? Quando você tem uma norma que prevê uma grande lesão ao bem, uma de pequena lesão ao bem, a grande absorve. Mas se não provar a grande, tá bom. Pune pela subsidiária mesmo, pune pelo soldado de reserva. Você já viu essa expressão nos manuais? É isso que ela quer significar. Tá? Essa subsidiariedade pode ser expressa, explícita ou tácita, implícita. Né? Em regra, ela é implícita, como no caso da lesão grave e da lesão leve. A lesão leve já está dentro da lesão grave. Não precisa estar escrito, eu só vou ser punido se não for lesão grave. Não, quando pune a lesão grave, já está punindo a leve também, que está lá dentro. A grave absorve a leve. Mas em alguns casos, a própria lei esclarece que é subsidiária. Olha assim, olha aqui, ó. Perigo para a vida ou saúde de outrem. A própria lei diz. É crime expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena detenção de 3 anos, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Tá? Então, se for crime mais grave, aí, se tiver um crime mais grave, ele que vai prevalecer. Eu só puno o 132 se não for um crime mais grave, porque o 132 é uma norma subsidiária por natureza. Ela só chega, ela só incide se não tiver um crime mais grave ali previsto para a mesma situação. Tá? Quando eu tento matar alguém, eu estou expondo a vida de alguém a risco. Mas a tentativa de homicídio é mais grave, então vai ficar a tentativa de homicídio, não a exposição à vida ou à saúde de outrem a perigo. Tá? Tá. Ponto. Um terceiro princípio, e esse é talvez o mais longo, aquele que mais dá trabalho, é a chamada consunção ou absorção. E eu peguei aqui um conceito famoso do Costa Júnior, que fala que tem consunção quando um crime é um meio indispensável à execução do outro, uma fase normal de sua preparação. Tá? Como assim, Gustavo? A ideia é a seguinte: quando um crime ele funciona como ato preparatório, fase de execução de um outro crime, então ele é absorvido pelo crime mais amplo. Essa é a ideia geral. Confesso que eu gosto de um conceito um pouquinho mais amplo do que esse do Costa Júnior. Eu costumo dizer que quando uma norma descreve um fato que tem o papel, que tem a função de ato preparatório, meio necessário, fase de execução ou mero exaurimento de um outro crime mais grave, só o crime mais grave vai ser punido porque ele vai absorver esse. Tá? Vou repetir. Quando uma norma descreve um fato que tem o papel de
ato preparatório, fase de execução, meio necessário ou mero exaurimento de um outro fato mais amplo, o fato mais amplo vai absorver esse que é um mero ato preparatório, meio necessário, fase de execução, mero exaurimento. Tá? Eu bolei até um slide aqui para te ajudar a guardar isso aqui, ó. Aqui, ó. Se um fato tem o papel de ato preparatório, mero exaurimento, fase de execução ou meio necessário de um outro fato mais amplo. Gustavo, dê exemplos, por favor. Agora. Ó, vamos pensar no... vamos pensar no furto. Né? O sujeito entra na casa, furta e sai correndo. Pois bem, entrar na casa foi uma fase de execução do crime mais amplo. Se foi uma mera fase de execução do crime mais amplo, é absorvido pelo crime mais amplo. Tá? Tá. Gustavo, a questão do ato preparatório, súmula 17 do STJ. Né? Quando eu falsifico um cheque, quando eu falsifico uma nota, só para dar um golpe de estelionato, aquela falsificação, aquela nota falsa, né, era só um ato preparatório, um meio necessário para conseguir o estelionato. Então ele vai ser absorvido pelo estelionato. Mero exaurimento. O que é um mero exaurimento? Exaurir é esgotar. Significa que eu estou esgotando uma determinada conduta delitiva, estou esgotando um crime anterior, o potencial lesivo de um crime anterior. Vamos lá. Imagine que eu entro na sua casa, imagina que você tem vinhos caros, uísques, né, caros. Eu entro e subtraio um que custa uma fortuna, né? Pois bem, aí eu pego, furto seu uísque, furtei já. Subtrair coisa alheia móvel para mim ou para outra. Furtei já. Aí eu pego, levo para casa o uísque, chega lá, eu tomo um golinho, falo, não gostei desse uísque, eu não gosto desse tipo de uísque, eu gosto de uísque com outro tipo de sabor, com outro tipo de malte, né? Não gostei desse. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse uísque. Eu estou quebrando o uísque de quem? Eu estou quebrando o seu uísque. A princípio, isso que seria crime de dano. Né? Eu vou responder pelo dano? Não, porque quando eu fui punido pelo furto, quando eu pratiquei o furto, quando já capitulou minha conduta como furto, já estava pensada a maior lesão possível ao seu patrimônio. É como se eu tivesse pego essa garrafa de uísque mesmo para nunca mais devolver e tal. Então, se eu não quebrei a garrafa de uísque, isso não importa, isso vai ser irrelevante, porque é um mero esgotamento do furto. Isso é o que a gente chama de mero exaurimento. Então esse dano à garrafa, que é sua ainda, não é porque eu furtei de você que ela ficou minha. Esse dano à garrafa ele é absorvido pelo próprio furto. Tá? Joia? Então vamos lembrar. Quando um fato funciona como mero ato preparatório, como mera fase de execução, como mera meio necessário, ou como um mero esgotamento de um outro fato mais amplo, ele é absorvido pelo mais amplo. Esse critério, essa teoria, né, da consunção, eu te digo tranquilamente, é o menos preciso e o mais submetido a decisões um pouco mais aleatórias. Às vezes os tribunais reconhecem, às vezes não. Depende de que tipo de crime que os tribunais estão querendo pegar mais. Né? Então, olha, pegou a arma para matar alguém. Quando o cara pega a arma para matar alguém, só usa a arma para matar, naquele momento, naquele contexto, você vai ter, sim, muitas decisões dos tribunais dizendo que o porte de arma fica absorvido pelo homicídio. Mas os tribunais não querem muito absorver. Então, se o cara já tinha a arma consigo antes, ou se ele continua carregando a arma depois, aí se entende que certeza que não vai absorver, vai responder sim pelo homicídio e pelo porte de arma. Tá? E cá entre nós é muito difícil que o sujeito
pega a arma, deu tiro e larga a arma, né? Normalmente ele já traz a arma consigo antes, leva a arma consigo depois. Ai, Gustavo, por que aqui o tribunal resiste tanto a aplicar a consunção e permitir que o homicídio absorva o porte de arma? Por que é tão raro que os tribunais aceitem isso? Porque eles querem punir o porte de arma. Né? Aí é uma decisão mais, como eu disse, é política. Então usa a consunção quando interessa, não usa quando não interessa. Né? Eu diria que vai quase aqui numa sequência. Especialidade, os tribunais sempre aplicam, reconhecem bonitinho. Subsidiariedade, quase sempre o critério é bem aplicado. Consunção já é muito mais uma explicação que o tribunal usa quando quer que um absorva o outro. E acaba não usando tanto quando quer punir os dois autônomos porque gosta, porque acha importante punir aqueles dois crimes. Um outro exemplo em que os tribunais não adotam a consunção e deveriam adotar, quando o sujeito mata e depois oculta o cadáver. Ocultar o cadáver é só dar um destino posterior ao objeto do crime, ele já matou. Tá? Então, se o cara já matou, arrancou a cabeça, né? Se ele vai pegar o corpo e jogar, né, no rio, se ele vai pegar o corpo e enterrar, tá? Ele já matou a pessoa. Tá? Deveria ser um mero exaurimento, deveria ser absorvido, pela técnica seria. É um esgotamento da violência contra, né, da violência do próprio homicídio. Mas os tribunais entendem que não também. Os tribunais fazem questão de punir o homicídio e a ocultação de cadáver. Tá? Então lembra, consunção. Quando um fato funciona como ato preparatório, fase de execução, meio necessário, mero esgotamento de outro crime, é por esse outro crime mais amplo absorvido. Pelo menos deveria ser. Em muitos casos será, mas em outros tantos os tribunais vão querer punir em concurso mesmo. Gustavo, como é que eu vou saber? Bom, aí é estudando a parte especial e conhecendo, né, os casos em que os tribunais dão absorção e conhecendo os casos em que os tribunais vão punindo em concurso. Tá bom? Tá bom. Por fim, um último princípio, o critério que eu quero mostrar para você é a chamada alternatividade. O que é alternatividade? A ideia do tipo misto alternativo. Né? A ideia de que o tipo, a norma, descreve várias formas de realizar o crime. É o tráfico de drogas, por exemplo, está lá escrito: importar, exportar, transportar, ter em depósito, oferecer, vender. Tá bom. Então, quando o sujeito importa um quilo de cocaína, ele importou, transportou, guardou e ofereceu. Quantos riscos ao bem jurídico ele criou? Um só. Mesmo praticando vários verbos, foi um grande risco ao bem. Quando ele importa, qual o risco? Que essa droga caia na mão de terceiros. Quando ele transporta, qual o risco mesmo? Quando ele guarda, qual o risco mesmo? Quando ele oferece, qual o risco mesmo? Então, apesar de ele estar praticando vários verbos, é um risco só. Tá? Por isso que quando você tem vários verbos, né, praticados no mesmo contexto, no mesmo tipo, criando um só bem jurídico, é um só crime. É um só crime. Tá? A prática de mais de um verbo no mesmo contexto de fato configura um só crime quando eu tenho um tipo misto alternativo, quando eu tenho várias formas de lesionar o bem jurídico descritas, vários verbos, porte de arma é assim também, né? Vários verbos e o sujeito pratica vários no mesmo contexto, criando um só risco ao bem jurídico. Um só risco ao bem jurídico tinha que ser um só crime mesmo. Tá bom? Tá joia? Era isso, gente. Estourei aqui até o tempo que eu, né, que a gente costuma conversar, mas é uma matéria um pouquinho mais longa mesmo, merecia, né, um alongar aí, não tinha como escapar. Qualquer dúvida, manda pra gente aqui. Será um grande prazer conversar com você a respeito do assunto. E te espero no nosso próximo encontro aqui no canal Alguma Dúvida. Até lá!